bolsa estourou à meia-noite e estamos em casa ainda. És um senhor tão bonito quanto a cara. Aí a gente ligou pro Nakamura, ele falou, ó, tô aqui no plantão do Fernando Figueira, dá pra vir? O nascimento de um filho é um momento de grande alegria para o casal. Apesar da medicina ter avançado a largos passos nos últimos anos, ela não é infalível ainda. Doenças originadas por mutações genéticas, apesar de raras, acontecem, levando a toda uma mudança na realidade da família e dos pais. Uma dessas doenças é a Síndrome de Edward. A síndrome de Edward é uma síndrome genética resultante de trissomia do cromossomo 18, ou seja, consiste na presença de 3, e não 2 como seria o normal, cromossomas de um tipo específico no organismo. A fim de entendermos mais sobre essa doença, assim como suas causas, sintomas e os cuidados que a bebê e a mamãe recebem, fomos ao hospital Alfredo Gurgel falar com uma das pessoas que talvez tenha a resposta para essas perguntas. A princípio, como é detectada a doença? A detecção do quadro de 2018 você faz pelos dimorfismos que a criança apresenta ao nascimento, pelos defeitos físicos ao nascimento. Quais são os sinais mais comuns de você encontrar na criança com trisomia 18? O pé, que chama de pé e mata borrão, ou em cadeira de balanço. O pé parece o pé na cadeira de balanço. Tem mais? Você pode ter um sinal muito significativo, é a sobreposição do segundo e do quinto dedo sobre o terceiro e o quarto. A mãozinha tem esse desenho. Se tiver um esse desenho assim, você vai pensar em 2018. Policardipatia, defeito no coração, fenda lá palafina, sempre tem microcefalia, retardo mental, vai de um retardo mental profundo até um retardo mental moderado, geralmente grave, quando 18. São crianças que devido a esses defeitos no coração, no cérebro, etc. Rins também pode acontecer. São crianças que morrem cedo. Então, a média de vida desses pacientes é de 1 a 2 anos. E aí, tirando esses defeitos, né, outra forma de fechar o diagnóstico é com o exame cariótipo. Você pode
sangue do paciente. O carioca é feito com qualquer tecido que tem crescimento, seja fácil colher e crescimento rápido. Então mais fácil é sangue. Você põe um pouco de sangue, coloca no meio da cultura, essas células vão se multiplicar. Depois você pega essas células, coloca no meio hipotônico, no meio mais largo que qualquer outra coisa. As células vão inchar e se romper. E aí você vai analisar os cromossomos do indivíduo, contar os cromossomos. Então, quadro de duas formas diferentes. Duas coisas podem levar a ter o quadro de trissomia do dígito 18. Você pode ter o 18 com um cromossomo inteiro a mais, uma trissomia livre, que é a forma mais comum. Ou você pode ter uma condição chamada de translocação, que seria isso: quebrou um cromossomo, colou-se em outro. Então você tem, em vez de 4 cromossomos, vamos supor que quebrou 18 e colou um 14, 4 cromossomos, 2 14 e 2 18, você tem um 14 inteiro normal, tem um cromossomo formado um pedaço de 14, um pedaço de 18 e um 18. A pessoa que tem essa condição, ela é normal. O que falta de um lado sobra do outro, o que sobra do outro falta necessidade de cá. E aí as coisas se compensam. Só na hora que eu sinto, você pode mandar metade. Então ou você manda os dois normais, ou você manda o translocado, que também vai ser uma pessoa normal, apenas translocado igual o pai ou a mãe, ou você manda um, sobrando o outro. E aí essa condição de sobrar acaba levando a trissomia. Essa condição, quando você observa no bebê, na criança, a trissomia por translocação, tem que examinar os pais. Daí a importância do geneticista, que é solicitar o exame, entender qual é o problema e poder avaliar a família. Formar experiência de recorrência. E a gente pesquisou também que teve um caso de um paciente com essa síndrome que sobreviveu até os 15 anos. Aí, no caso de que a criança sobreviva algum tempo, quais são os médicos que esses pais devem procurar, assim, para terapia? Não, assim, as crianças, é raro você ter uma criança que viva mais, que chegue à adolescência. É muito raro. Esses casos de 15 anos, tem inscrição de casos que vivem até os 22 anos. Isso é muito raro, tá? Depende de duas coisas. Primeiro, o suporte que esse menino recebe. Como hoje em dia é fácil para a população de alta renda diagnosticar essa tipo de condição no pré-natal, a gente não pode ser hipócrita e dizer que todo mundo que tem um filho que vai nascer com defeito aceita esse tipo de gravidez. Isso é hipocrisia. A grande maioria vai abortar. E se você tem uma criança que vai ter um defeito, que você tem compatível com a vida, vai viver sofrendo, você não quer um filho que viva sofrendo. Você sofre ele só você. Então a maioria dos casais abortam. Quem é que não aborta? O casal que tem condições de saber que vai ter. Baixa renda. Classe média. Baixa renda. Classe média, hoje com plano de saúde, ainda se vira em relação a essa tipo de condição. Mas é baixa renda. Então tem aquele indivíduo que ele não tem um rendimento adequado, tem um filho com quadro grave e, consequentemente, essa criança não vai ter suporte suficiente e vai morrer. Quando não é essa condição, quando é, por exemplo, um casal de nível bom, de boas condições financeiras, que não pega de surpresa o quadro da criança, eles vão dar todo o suporte à criança. E aí, quanto melhor o suporte a criança receber, mais tempo ela vive. E ela vai ter acompanhamento com quem? Com pediatra, desde cedo, neonatologista, vai ter acompanhamento com neurologista, né? Pode passar do geneticista para o pessoal diagnóstico e orientação com relação ao risco de recorrência, gastroenterologista, deve precisar. E obviamente, que é uma coisa que todo mundo esquece. E aí vocês entram. Psicólogo. Né? Todo mundo esquece, médico esquece muito. Não, a criança é um problema, o problema da criança é o problema da criança, não é da família. O problema não é a criança. O problema não é a condição dela. E a família? E a cabeça de pai e mãe? Quem toma conta? A fim de saber mais da importância que o psicólogo tem na assistência à família que irá receber o portador da síndrome,
Fomos até o Hospital Universitário Onofre Lopes falar com uma neuropsicóloga para saber mais sobre o acompanhamento psicológico que as mães recebem. Como seria esse auxílio psicológico direto para os pais, no caso a mãe dessa criança com a síndrome? Bom, se a descoberta da síndrome for feita durante a gravidez, é começar sempre pela informação. Descobrir o que é, embasar-se teoricamente sobre de que se trata a síndrome, como é que ela acontece, que condições favoreceram ou não. Isso já vai ajudar com que a mãe compreenda o que vai acontecer com o filho dela. No passo a passo, você pode ir ajudando com imagens, com textos, esse esclarecimento. Num outro momento, vai ser um momento logo seguido, você já vai começar a trabalhar com a questão do luto antecipatório. Porque é uma síndrome que prediz uma morte iminente. Durante a gravidez, um aborto espontâneo pode acontecer, ou logo nas primeiras semanas do pós-parto, ou raramente sobrevivem mais anos. Então, qual é o papel do psicólogo nesse momento? É trabalhar essa perda antecipada. Ela vai compreender o processo de adoecimento da criança, as comorbidades que vem junto com a síndrome e o que pode acontecer ou não. Ela tem que estar ciente do que é possível. A questão é esclarecer a mãe para que ela não se sinta culpada, ela tem que ser acolhida nesse momento, ela vai tendo que ser preparada para um momento de sofrimento, ou da morte iminente, ou das diversas doenças que vêm junto com a síndrome. Então, o momento inicial é esse, é esclarecimento e você já dando entrada às questões do luto antecipatório, como é que ela se sente, se há medo, se há insegurança, se há culpa, todas essas questões do sentimento de ser mãe precisam ser trabalhadas antes de nascer ou logo após o nascimento. Por se tratar de uma síndrome rara, a síndrome de Down é uma síndrome mais comum, onde há crianças pessoas com síndrome de Down até a idade adulta ou assim, na idade senil mesmo. No caso da síndrome de Ehlers, que é uma síndrome rara e que não há muitos estudos no sentido de avaliar bem o crescimento por conta da própria incidência, que é de 1 para 6 mil. Né? Então é uma síndrome ainda bem difícil de ser estudada. No entanto, o que acontece? No sistema público de saúde existem ilhas. Os centros universitários são ilhas de atendimento. São ilhas de atendimento no sentido de serem centros de referência, professores de alto nível, né, material de estudo bastante avançado. No entanto, não consegue dar conta de toda a demanda da população que utiliza o SUS, que realmente necessita do SUS. Então, uma população carente, uma mãe carente do interior do estado, ter acesso a fazer o cariótipo, a fazer o atendimento, a fazer toda a assistência necessária para vida e sobrevida da criança com a síndrome de Ehlers é complicado, porque ela precisa passar por todo o calvário de fazer uma consulta com o clínico, depois com o pediatra, e o pediatra encaminhar para o geneticista e todo o acompanhamento clínico multidisciplinar que é necessário para uma criança com uma síndrome tão complexa. Pensando sobre como uma pessoa com poucas condições enfrentaria essa situação e sobre as ilhas de excelência que a psicóloga Glauciane citou, fomos ao CRI, Centro de Reabilitação Infantil, um órgão estadual referente para atendimento a crianças e adolescentes portadores de deficiências físicas, mentais e sensoriais. Como seria esse tratamento caso a mãe procurasse auxílio psicológico? Certo. Aqui, os encaminhamentos são feitos internamente. A mãe não chega, eu quero ir para o psicólogo e ela já vem, consegue esse caminho logo para o psicólogo, não, certo? Ela vem, passa por uma triagem, normalmente com o pediatra, ou nesse caso, desse paciente aqui que vocês mostraram, já veio diretamente para o geneticista. E aí, se o geneticista, se o primeiro profissional que atendeu, assistente social, pediatra, o geneticista, enfim, o que for, achar que tem necessidade, encaminha para a psicologia. Em chegando aqui, né,
estando aqui comigo. Esse setor é o setor do ambulatório, então seria o primeiro setor. Então é feita a entrevista, um acolhimento. Como eu disse, é raro, nunca aconteceu de chegar alguém para mim com essa síndrome, né? Até porque o acompanhamento aqui no CRI é um acompanhamento para a criança, não é um acompanhamento para a mãe. Então ele vem buscando, a família vem buscando acompanhamento para a criança. E aí, diante da necessidade, né, se percebendo a necessidade dessa mãe, é feita uma escuta, é feito um acolhimento, uma necessidade muito grande, é feito um encaminhamento. Nós temos na reabilitação grupos de mães, né, que o objetivo é esse, é dar um suporte para as mães, por se perceber. Todas as mães que chegam aqui, em alguma medida, elas vivenciam o luto, né, porque elas esperam. Todo mundo que está grávida quer um filho saudável, perfeito. E aí, quando percebe alguma deficiência, alguma síndrome, quando se dá conta disso, elas vivenciam o luto do filho idealizado. Então, assim, todas precisam desse acolhimento. Umas mais, outras menos, dependendo da situação. Pode ser feito aqui comigo, assim, um encontro, 2, enfim. O tempo da triagem, da psicologia, que leva em média 4 encontros. E se houver mais necessidade, é feito um encaminhamento interno, né, para a reabilitação. De uma mãe, nesse caso, né, seria muito focado na demanda da mãe, né, na forma, o que naquele momento estava mais sendo figura para ela. Porque assim, mesmo a mãe sabendo que o filho tem um tempo de vida curto, tem mães que não entram em contato com isso. A preocupação maior dela é como ele está se desenvolvendo naquele momento, entendeu? Não sei, ele não está conseguindo comer, ou ele não está conseguindo andar. Então, aí vai ser trabalhado isso, né? O foco da mãe naquele momento, a demanda da mãe naquele momento. Já se ao contrário, não é essa a preocupação é, e quando ele morrer, o que vai ser de mim, o que vai ser, enfim. Então a gente vai trabalhar o foco, assim, o que vai determinar o curso do processo terapêutico é a demanda da mãe, o que está mais em evidência nela, né, naquele momento. Na nossa pesquisa, conferimos como é raro e pouquíssimo difundido o conhecimento sobre essa doença. Contudo, fomos capazes de localizar um portador da síndrome em São Gonçalo do Amarante, que nasceu em 2011. Infelizmente, não fomos capazes de contatar seus pais. Provavelmente, eles não tiveram a orientação necessária nem condições financeiras para prover um tratamento que prolongasse a vida de sua criança. Apesar de tudo, há esforços para a conscientização sobre essa síndrome, como por exemplo o site brasileiro trissomia18.blogspot.com.br, que reúne relatos, fotos e dicas a fim de ajudar e dar amparo a mães que porventura venham ter filhos que apresentem essa síndrome.